Olá, façamos a leitura do capítulo 21. Deus pune Davi pela contagem de Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Davi disse a Joabe e aos comandantes das tropas: Ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são. Então Joabe disse: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais, ó rei, meu senhor. Por acaso não são todos servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Por que traria culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe. Então Joabe saiu e passou por todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe entregou a Davi o resultado da contagem do povo. Em todo Israel havia 1.100.000 homens de guerra, e em Judá 470.000 homens de guerra. Mas Joabe não contou os de Levi e Benjamim, pois achara repulsiva a ordem do rei. Como isso desagradou a Deus, este feriu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente no que fiz, mas agora peço-te que perdoes o pecado do teu servo, pois foi muito irresponsável no que fiz. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade foi a Davi e disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que quiseres. 3 anos de fome ou 3 meses de fuga de diante dos teus adversários, com a espada de teus inimigos ao teu encalço. Ou 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou angustiado demais. Prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito mais grandes. Mas não quero cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel, e morreram 70.000 homens de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. Quando ele estava pronto para destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele castigo e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a tua mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava junto à ilha de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, segurando na mão uma espada desembaiada, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano e de saco, prostraram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus: Não fui eu quem mandou que o povo fosse contado? Eu pequei e agi como irresponsável. Mas estas ovelhas nada fizeram. Senhor meu Deus, castiga a minha, a descendência de meu pai, mas não castigues o teu povo com praga. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse e erguesse um altar ao Senhor na ilha de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra que Gade tinha falado em nome do Senhor. E Ornã estava debulhando trigo. Quando se virou, viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Quando Davi se aproximava, Ornã olhou e o viu. Então, saindo da eira, prostou-se diante dele com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: Vende-me o terreno da eira pelo valor certo, para que eu edifique nele um altar ao Senhor, para que cesse essa praga contra o povo. Ornã respondeu a Davi: Toma-o para ti, faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Ofereça os bois para o sacrifício, o debulhador para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Tudo o te ofereço. Mas o rei Davi disse a Ornã: Não, quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Davi pagou a Ornã a quantia de 600 ciclos de ouro por aquele terreno. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Invocou o Senhor, que
lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e este guardou a sua espada na bainha. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nesse mesmo tempo, vendo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu ali os seus sacrifícios. Porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor e o altar do holocausto que Moisés havia feito no deserto estavam no santuário de Gibeão. Mas Davi não podia ir para lá, a fim de consultar a Deus, pois temia a espada do anjo do Senhor. Segundo as primeiras crônicas, capítulo 22. Então Davi disse: este é o templo do Senhor Deus, e este é o altar do holocausto para Israel. Os preparativos para a edificação do templo. Então Davi mandou reunir os estrangeiros que residiam em Israel e os designou como pedreiros para lavrarem pedras de cantaria para construir o templo de Deus. Também juntou muito ferro para as ferragens e dobradiças das portas das entradas, e tanto bronze que nem se podia pensar, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam cedro em grande quantidade para Davi. Porque Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço e sem experiência, e o templo que será construído para o Senhor deve ser magnífico em excelência, de renome e glória em todas as terras. Por isso eu lhe farei os preparativos. Assim Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Instruções de Davi a Salomão. Então ele chamou a seu filho Salomão e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: meu filho, planejei construir um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim: derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porque derramaste muito sangue na terra diante de mim. Tu gerarás um filho, que será homem pacífico, e eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será Salomão, e eu darei paz e descanso a Israel durante os seus dias. Ele construirá um templo ao meu nome, ele será meu filho, e eu serei seu pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, para que tenha sucesso em edificar o templo do Senhor teu Deus, como ele falou a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento para governares sobre Israel e para obedeceres à lei do Senhor teu Deus. Se tiveres o cuidado de obedecer aos estatutos e aos juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel, terás sucesso. Ser forte e corajoso, não temas nem desanime. Glória a Deus, aleluia. Com muito empenho, prepararei para o templo do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e tanto bronze e ferro que não se pode pesar. Também preparei madeira e pedras, e tu os aumentarás ainda mais. Além disso, tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros e carpinteiros, e inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Levanta-te, mãos à obra. O Senhor esteja contigo. Davi também ordenou que todos os chefes de Israel ajudassem seu filho Salomão. O Senhor, vosso Deus, certamente está convosco. E vos deu descanso de todos os lados, pois entregou na minha mão os habitantes da terra. E a terra foi subjugada diante do Senhor e diante de seu povo. Disponde agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. Levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo que será construído ao nome do Senhor. Agora façamos a leitura do capítulo 23. Os levitas e a sua função. Estando já velho e avançado em idade, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Os levitas maiores de 30 anos foram contados e, de acordo com seu registro, o total foi de 38.000 homens. Disse Davi: destes,
24.000 se encarregarão do trabalho do templo do Senhor. 6.000 servirão como oficiais e juízes. 4.000 como porteiros, e 4.000 louvarão ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar. Davi os dividiu em grupos, segundo os descendentes de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simiel. Os filhos de Ladã foram 3, Jeiel, o chefe, Zetão e Joel. Os filhos de Simei foram 3, Selomite, Raziel e Arã. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Zina, Jeús e Berias. Esses foram os 4 filhos de Simei. Jaate era o chefe e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes foram contados juntos e considerados uma só família. Os filhos de Coate foram 4, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão e seus filhos foram separados eternamente para consagrarem as coisas santíssimas. Queimarem incenso diante do Senhor, o servirem e pronunciarem bênçãos em nome de Deus para sempre. Glória a Deus. Aleluia. No caso de Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Os descendentes de Gerson foram Sebuel, o chefe. O descendente de Eliezer foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias foram muitos. O descendente de Zá foi Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, Isaías e Zias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem filhos, teve apenas filhas. Os filhos de Quis, seus irmãos, casaram-se com elas. Os filhos de Muzi foram 3, Mali, Éder e Jerimote. Esses são os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias, isto é, segundo os chefes das famílias, conforme o número dos que foram registrados pelos seus nomes individualmente, da idade de 20 anos para cima, os quais trabalhavam no serviço do templo do Senhor. Davi disse, o Senhor Deus de Israel deu descanso ao seu povo, e ele habita em Jerusalém para sempre. Os levitas também não terão mais de levar o tabernáculo com todos os utensílios do seu serviço. Por isso, conforme as últimas palavras de Davi, os levitas maiores de 20 anos foram contados, porque o trabalho deles seria auxiliar os descendentes de Arão, no serviço do templo do Senhor, nos pátios, nas salas, na purificação de todas as coisas sagradas e em todo o trabalho do serviço do templo de Deus, cuidando dos pães consagrados e da farinha da oferta de cereais, seja de bolachas sem fermento, seja do que é feito na assadeira, seja do que é misturado com azeite e de todo tipo de medidas e pesos. Também deveriam estar prontos para render graças e louvor ao Senhor a cada manhã e do mesmo modo à tarde. E oferecerem continuamente diante do Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número que está determinado. Também teriam sob sua responsabilidade a tenda da revelação, o lugar santo e os descendentes de Arão, seus irmãos, no serviço do templo do Senhor. Façamos agora a leitura do capítulo 24. Diz assim, os grupos dos sacerdotes. Os grupos dos sacerdotes de Arão foram estes. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar exerciam o sacerdócio. Davi, juntamente com Zadok, descendente de Eleazar, e com Aimeleque, descendente de Itamar, os distribuiu segundo os deveres do seu serviço. Acharam-se mais chefes dentre os descendentes de Eleazar do que dentre os descendentes de Itamar, e assim foram distribuídos 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 chefes de família do descendente de Itamar. Foram distribuídos por sortes, tanto uns como os outros,
porque havia chefes do santuário e chefes escolhidos por Deus, tanto dentre os descendentes de Eleazar, como dentre os descendentes de Tamar. Semaías, filho de Netanael, o escrivão dos levitas, os registrou diante do rei, dos chefes, do sacerdote Zadok, de Ameleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, tomando-se uma família de Eleazar e outra de Tamar. Assim a primeira sorte caiu para Jeoairibe, a segunda para Jedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Cós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasabe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Rupá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imé, a 17ª para Rezi, a 18ª para Rapizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezequel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maazias. Essa foi a distribuição deles no seu serviço, para entrarem no templo do Senhor, conforme Arão, seu antepassado, lhes havia ordenado, e como o Senhor Deus de Israel havia ordenado. Do restante dos descendentes de Levi, dos descendentes de Arão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedeías, no caso de Reabias, Isias era o chefe dos filhos de Reabias, dos Isaritas, Selomote, dos descendentes de Selomote, Jaate, dos descendentes de Abrom, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, do irmão de Mica, Zias, dos filhos de Zias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos descendentes de Merari, de Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos filhos de Quis, Jeramel, e dos filhos de Muzi, Mali, Eder, Jerimote. Esses foram os descendentes dos levitas, segundo as suas famílias. Eles também, como seus parentes, os descendentes de Arão, lançaram sortes diante do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias, entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram, tanto para o chefe de família, como para o seu irmão menor. Glória a Deus, aleluia. Concluímos a leitura do primeiro livro de Crônicas da Bíblia Sagrada. Lemos hoje os capítulos 21, 22, 23 e 24. Ofertamos ao Senhor, no Santo dos Santos, essa leitura e clamamos ao Senhor pelo fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em nome de Jesus, amém.